Esse livro Geração Ansiosa, ele ficou bastante polêmico no universo da ciência, porque o Haidt, ele argumenta que, e eu até entendo a lógica da argumentação dele, que redes sociais causam problema em saúde mental, causam piora na saúde mental, enquanto que os cientistas argumentam que a gente não pode inferir causalidade, né? Porque a gente não tem dados suficientes para fazer isso. Então gerou essa polêmica, assim, mas de maneira geral, a ciência como um todo concorda que saúde mental, que rede social tem uma associação positiva com piora da saúde mental, ou seja, as pessoas que passam mais tempo na rede social, elas tendem a ter pior saúde mental. A questão é que a gente não sabe quem veio primeiro, né? Se foi o ovo ou a galinha, se a pessoa tem problemas emocionais e por isso fica mais tempo na rede social ou o inverso. Existem bons argumentos pro último, né? Que as pessoas passam mais tempo nas redes sociais e isso começa a problematizar, começa a gerar problemas na saúde mental, tá? O Haidt, ele foi no Roda Viva, tá, galera? Um programa aqui do Brasil. Só que, infelizmente, como é que eu posso dizer isso? Os entrevistadores acabaram não aproveitando muito, digamos assim, a presença dele para gerar boas discussões, tá? Mas, enfim, talvez seja um programa interessante para vocês assistirem. E ele tem esse livro, ele tem esse site aqui, que é o site, aqui em cima vocês conseguem ver, tá? anxiousgeneration.com. E basicamente esse site aqui, ele tá bem bonito, inclusive, né? Ele, como é que eu posso dizer? Ele fez uma iniciativa muito boa, tá? Eu não sei quem aí é da área da ciência, mas hoje em dia existem umas polêmicas no que diz respeito a revisão por pares e tudo como é feito o processo de submissão de um artigo e até mesmo as revisões sistemáticas com meta-análise e tal. E o que o Jonathan Haidt resolveu fazer foi criar alguns arquivos em Google Docs e deixar aberto. Obviamente você não pode editar, porque senão vai virar um caos, mas esses arquivos estão abertos e você pode acessar eles e olhar todos os artigos científicos que o Jonathan Haidt usou para escrever o livro sobre a geração ansiosa, né? Espera aí que o Shader tá pedindo para entrar aqui. Deixa eu só abrir para ele. E esse site aqui, então, ele faz um compilado, né? É meio que um site institucional desse trabalho gigantesco que eles tiveram. Convido vocês a acessarem, tá? Vocês acessarem o site, entenderem como que tem ali, os dados que ele divulga aqui dentro, tá? Aqui ele coloca alguns takes de rede social, né? E ele argumenta que a gente está reconfigurando a infância. A infância como um todo, ela está sendo reconfigurada. Sai, Shader. Sai, vai, sai. A infância como um todo está sendo reconfigurada e hoje as crianças elas têm um padrão de comportamento muito diferente, digamos assim, do que era antigamente, né? Com, sei lá, problemas de bullying, essas novas interfaces tecnológicas, memes, questão de querer mais seguidores, né? Se comparar com as outras pessoas, filtros, dancinhas, e a gente tem hoje todo esse problema, né? Que é o que o Haidt tem argumentado bastante, que isso está reconfigurando a infância, tá? E aqui nesse site, ele faz todo um processo de argumentação de que a infância deveria ser diferente. Eu e a Mai, inclusive, estamos conversando bastante sobre isso no que diz respeito à Ava, né? Como a gente vai criar e tal. E ele tem algumas normas, digamos assim, que ele sugere
que as crianças sejam submetidas, né? Essas normas envolvem, por exemplo, 100 smartphones até o high school, né? Que seria o ensino médio, acho que aqui no Brasil. E aqui ele argumenta no livro, principalmente até os 14 anos, sem smartphone, tá? Então, cara, isso aqui é bastante coisa, né? Se a gente for considerar uma criança hoje e um adolescente ficar até os 14 anos sem smartphone, é realmente bastante coisa. E uma vez que você dê o smartphone para essa criança, para esse adolescente, é sem mídia social até os 16 anos, né? Sem mídia social até os 16 anos, né? Isso é bastante coisa também, porque aí a gente pode abrir algumas discussões, né? Porque provavelmente os amigos dessa criança estarão, os amigos e as amigas estarão dentro das redes sociais, e isso pode gerar uma série de problemas em questão de convivência, né? Mas enfim, a sugestão dele. E escolas livres de telefone, ou seja, a pessoa entra na escola e deixa o telefone num negocinho e pega só no final, não pega nem no recreio, nem nos intervalos, né? E a criação dos filhos de uma maneira mais independente, né? Com livre brincar e uma responsabilidade relacionada ao mundo real, né? Basicamente, o que ele argumenta é que, de uma maneira geral, as crianças estão sendo muito mimadas, hiperprotetoras, hiperprotegidas no mundo real e hipoprotegidas do mundo virtual, né? Não é nem no mundo virtual, mas é do mundo virtual, tá? E isso, segundo ele, tá? Isso aqui, segundo ele, tá? Principalmente isso aqui, está resultando num problema gigantesco de saúde mental nos adolescentes. E eu concordo com ele, eu tendo a concordar com ele e tendo a achar que rede social é causal no problema em saúde mental. E aí ele tem algumas evidências aqui, tá? Vou mostrar as evidências para vocês, primeiro de uma maneira geral e depois os dados mais profundos, tá? Primeiro, ele tem alguns gráficos que vocês vão perceber no site. E aí, se você produz conteúdo nessa área, conhece alguém que produz conteúdo nessa área, talvez seja interessante você mandar isso para essa pessoa, né? Um reservatório gigantesco aqui de conteúdo sobre rede social, internet, problema de saúde mental. Aqui na linha cinza, vocês vão perceber que essa linha cinza aqui mais escura, ela está presente em todos os gráficos, tá? Essa linha cinza diz respeito a 2010 até 2015, mais ou menos, que foi o período de popularização não da internet, tá? A internet veio antes disso, mas foi o período de popularização das redes sociais, especificamente. Criação do Facebook, criação do MSN também, do Instagram, do Snapchat e de outras redes sociais, né? E se vocês forem perceber, em quase todos os gráficos, nesse período aqui cinza, começa um aumento de uma série de indicadores referentes a problemas em saúde mental. Aqui é os episódios de depressão, né? No último ano, então você percebe que os episódios de depressão você vai medir sempre relacionado ao que passou, né? Então veja que teve um aumento, especialmente nas meninas, né? De 12 a 17 anos, tá? Porcentagem dos americanos undergraduates, ou seja, está na graduação ainda, né? Ou acho que está na graduação ainda, com um problema de saúde mental. Perceba que na mesma linha, 2010 a 2015 começa a aumentar também, principalmente ansiedade e depressão, né? TDAH também apresenta um leve aumento. E outros transtornos que, digamos que são mais genéticos, né? Tem uma prevalência estável. Isso aqui faz sentido, tá? Porque depressão e ansiedade, os transtornos depressivos e ansiosos, são mais de um. Dentro da depressão você tem vários tipos, né? E dentro da ansiedade também você tem vários tipos. Eles são, como que eu posso dizer, muito mais sensíveis a alterações do ambiente, tá? E muito menos genético, embora tenha uma carga genética importante, obviamente, mas eles são, digamos que, menos genéticos do que o TDAH, bipolar
esquizofrenia, etc. Então isso aqui faz todo sentido que esses dois aqui tenham aumentado, né? Prevalência de ansiedade em diferentes idades, e aí ele aponta que é engraçado que as pessoas... E isso aqui é um dado que corrobora a análise dele, tá? Porque se fosse uma mudança... Algumas pessoas argumentam que isso aqui, na verdade, esse aumento aqui é devido a outros fatores, né? De fato, houve o lançamento das redes sociais, e é por isso que vocês que estão aí no outro lado têm que aprender a interpretar gráficos, né? E não cair nessas falácias simples de que correlação é igual causalidade, né? Se vocês forem perceber... No início do verão tem mais ataque de tubarão e também tem mais consumo de sorvete. Mas eles não são causal. Se você plotar num gráfico, você vai ver que consumo de sorvete e ataque de tubarão começam a subir junto no ano. Só que não tem nada a ver, não é causal, né? Existem outros exemplos. Por exemplo, tem uma série de doenças infecciosas que começou a decair na década de 90. E o Justin Bieber nasceu na década de 90. Não é causal, entende o que eu quero dizer? Então, algumas pessoas argumentam de forma bastante honesta, intelectualmente, que isso daqui, na verdade, começou o aumento por outras razões. A segurança pública ficou pior, tem mais pais divorciados, a violência subiu, então as crianças estão mais estressadas na escola... sei lá, nos Estados Unidos eles usam bastante isso, né? O terrorismo aumentou, tem mais imigração, e aí as crianças ficam com mais medo, porque lá isso importa muito para eles. Tem mais chance de ter guerra no mundo, então isso gera um problema. E aí tem vários outros pontos que podem corroborar para isso acontecer. E eu acho que corroboram, tá? Sendo bastante honesto aqui com vocês, eu acho que corroboram, mas eu tendo a ter uma inclinação com a tese do Haidt que embora outros fatores estejam corroborando para o aumento dessas prevalências e incidências de transtornos psiquiátricos, né? Prevalência é o que já existe, incidência é o número de novos casos. A rede social tem um fator importante, ou seja, embora existam outros eventos que atuam de forma concomitante, a rede social, na minha análise, nesse gráfico de pizza, de fatores protetores versus fatores de risco para o desenvolvimento de problemas em saúde mental, na minha análise, nesse gráfico de pizza, especificamente dos fatores de risco, a rede social tem cada vez mais ocupado um pedaço grande desse gráfico de pizza. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou querendo dizer aqui? Espero que sim, tá? E aí, um dos argumentos que o Haidt usa, né, quando falam que não, a depressão está aumentando porque ou a ansiedade, né, está aumentando por outros fatores que não tem a ver com rede social. Mas aí você vê o grupo de pessoas que não usam rede social, que são as pessoas mais velhas, né, 35, 49, mais de 50 anos, 26 a 34 já tende a usar um pouco menos, elas tendem a ser mais protegidas, né. Só que aí existe um contra-argumento, né, aqui pode ser esse argumento do Haidt, aqui, mas as pessoas que não usam não tiveram aumento. Então, isso talvez indica causalidade. Mas existe um outro argumento. Existe uma tendência de queda da ansiedade e da depressão, principalmente quando tratado em pessoas mais velhas, porque as pessoas tendem a criar repertório para lidar com aquele problema, né? Hoje um adolescente que fica muito ansioso, meu Deus, eu inclusive, eu vou dar o meu exemplo, né? A gente foi para Brasília para tentar regulamentar, articular com deputados a psicoterapia, e não vem ao caso, não vamos falar sobre isso agora, outro momento a gente pode falar. E eu tô sofrendo uma série de ataques pessoais e estão me chamando de nazista, fascista, capitalista, machista, taxista, equilibrista e outras coisas com ista. E isso não me afeta, de fato não me afeta. Realmente não, eu não perco sono por isso, não deixo de treinar por isso. Só que tem muitos jovens que estão nesse processo também que acabam ficando extremamente doidos, assim. Então, e isso obviamente gera ansiedade neles, né? Então, com o tempo, as pessoas com 35, 40 anos, 50 anos, elas tendem a ter mecanismos de repertório psicológico, comportamental para lidar melhor com problemas de ansiedade, né? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para vocês, que eu esqueço que vocês estão no celular, a maioria. Tá?
Então, esse é um contra. Você percebe? Não é um debate fácil, tá? Esse debate. E acho que a gente nunca vai conseguir ter algum tipo de certeza sobre se é causal ou não, né? Se rede social causa problema em saúde mental e se é especialmente ela, né? Agora, não conheço nenhum acadêmico sério ou profissional da saúde mental sério que diz que rede social não tem influência na piora da saúde mental da população, né? O que o Haidt argumenta é que é a principal influência, né? E outros argumentam que outras coisas são as principais influências. Mas enfim, então é um debate difícil, mas obviamente existe uma correlação forte e é muito plausível que seja talvez um dos principais fatores de risco hoje para quem vive ali dentro, né? É muito plausível, porque as pessoas se comparam, um monte de conteúdo ruim, as pessoas não sabem usar, tem mecanismos de reforçadores e recompensa que mantém a pessoa presa ali dentro. Aí ela deixa de fazer coisas na vida real, não lê, não trabalha, esquece, dorme tarde, aí vira toda uma lambança, né? Sem falar polarização, tribalismo e tal, né? É, visitas no departamento de emergência nos Estados Unidos por autolesão, né? Ou autoagressão, sei lá. Ages, aos 10 e 14 anos. Veja como também explodiu principalmente em meninas depois desse advento das redes sociais, né? Hospitalização por autoagressão também, aqui só tem dados femininos. Aí tem uma série de outros dados aqui, tem taxa de suicídio. Por que será que aumentou na década de 90? Dado curioso, e por que diminuiu, né? Deve ter uma boa explicação. Isso aqui faz sentido, né? Os homens tendem a tentar contra a própria vida com mais frequência. Aí aqui os dados de outros lugares, né? O Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Europa, alienação na escola, não sei exatamente o que é. Play base. Ah, legal. Isso aqui eu acho que é relacionado a como as crianças estão brincando, né? Estão cada vez brincando menos fora, socializando menos e aumentando principalmente atividades baseadas em tela, né? Desde a década de 70. O tempo passado com os pais, com os familiares, que é mais tempo de encontro com os amigos, tempo do dia em minutos com os amigos. Nossa, esse aqui caiu um monte, hein? O que é esse aqui? Olha que interessante, cara. Claro, né? Os mais jovens, né? De 15 a 24 anos estão passando cada vez menos tempo com os amigos, né? Provavelmente ficando mais tempo em rede social. Interessante. Vamos ver o que mais aqui, se tem alguma coisa interessante. Legal. Bom, um monte de dados, né? E aí eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Deixa eu achar aqui. Cadê? Bizarros. Deixa eu achar. Tem um. Eu te mandei aí, ô Leandro, se puder me mandar no chat privado, cara, eu tinha te mandado no teu WhatsApp, se eu não me engano, um link que vai para um Google Docs cheio de artigo científico. Talvez seja aqui. Acho que é aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui, achei.
Isso aqui, achei. Boa. Ó, pessoal, quem tiver muito interesse em ir a fundo nesse tema, eles fizeram uma coisa muito legal. Eu já ia falar palavrão, muito legal. Que foi uma colaboração, uma revisão dos documentos que resultou numa colaboração gigantesca para escrever. Então, se você clicar aqui, ó, sobre problemas de humor em adolescente desde 2010, você clica aqui, ó, ele vai te abrir um Google Docs, né? E esse Google Docs, ele tem simplesmente 255 páginas. 255 páginas. Deixa eu dar um zoom. 255 páginas. E o que essas 255 páginas mostram? Você tem uma introdução, você tem alguns avisos gerais, e aí você tem... Cadê? Aí tem uma série de dados mostrando sobre autolesão, tentativa de tirar a própria vida, social media, mídia social com depressão, ansiedade, etc., né, em diferentes países. Você também consegue encontrar um específico sobre saúde mental de uma maneira mais global e não só depressão, ansiedade. E esse aqui, deixa eu ver se esse aqui. Esse aqui é bem legal porque... Ah, aqui, ó. Esse aqui é bem legal, ó. Cadê? Espera aí. Ah, que legal, ó. Por exemplo, ele fala sobre FOMO, fala sobre comparação social, fala sobre objetificação do corpo, perfeccionismo. E aí tem alguns momentos que ele faz uma pergunta, ó. O uso de rede social prediz piora em saúde mental num tempo 2, ou seja, estudos que analisaram antes e depois. Aí ele bota estudos indicando que sim e estudos indicando que não. Então ele bota os dois, né? Ele bota estudos que indicam que sim, e aí quando você clica, ó, estudos que indicam que sim, né? Aí aqui tá o estudo, ó, associação com o uso de Facebook e sei lá, problema no bem-estar, um estudo longitudinal publicado na American Journal of Epidemiology. E aqui daí ele bota o abstract do estudo e ele coloca eles mesmos marcam algumas partes do abstract e marcam qual que foi a rede social avaliada. E aí eles deixam em negrito o que o estudo achou, né? E aí, se você quiser, você vai lá e vê outra coisa. Se você vê o estudo especificamente, né? Você lê o estudo. E aí eles colocam, às vezes, até uma interpretação deles do estudo, né? Botam algumas anotações, é como se você estivesse acessando o diário de campo de grandes pesquisadores, que ele criou para escrever um livro, entendeu? Ele fez isso e criou para escrever o livro dele, e você tem acesso. Né, aqui, ó, esse que dá problema na saúde, no sono, aí que o número. Aí eles botam comentários, ó, esse é um estudo muito grande, tem um N ou seja, tem 2.286 pessoas, achou uma correlação entre o tempo e o peso do uso de internet. Eles olharam através de um tempo total gastado em várias categorias e perguntaram aos sujeitos pediram para os sujeitos para botar uma nota consequência em cada categoria, e não surpreendentemente, enfim, aí eles vão explicando aqui o que está acontecendo no estudo, né? E aí esses aqui são todos os que mostram que sim, que rede social gerou problema, né? Eles botam até alguns gráficos, e depois eles botam os estudos que mostram que não. Então, cara, você lê aí, vê os estudos que estão acontecendo e você tire sua própria conclusão, né? E aí tem vários, ó, tem esse aqui, problema com political dysfunction, não sei o que exatamente o que está acontecendo com os homens, free play, deve ser brincadeiras ao ar livre, né? Os efeitos de uma escola livre de telefone, e todos os estudos têm, olha aí, cara, 135 páginas, deve ser cheio de dados sobre telefone, sobre, olha que legal, eles são muito honestos, né? Porque é o que eles fazem, ó. Como o smartphone
impacta a performance cognitiva e o desenvolvimento. Aí eles botam estudos mostrando efeitos negativos, estudos mostrando efeitos positivos, estudos mostrando pequeno ou nenhum efeito, né? E grandes revisões e meta-análises. Cara, tá tudo aqui. Realmente, assim, vocês podem tirar a própria conclusão de vocês, né? E aí, depois de analisar essa cacetada de estudos aqui, né? Depois de analisar essa cacetada de estudo, eles geraram esse indicativo aqui, ó. O grande indicativo deles. Eles analisaram, sei lá, cara, se somar todos esses documentos aqui, ó, esse aqui tem 250 páginas, esse aqui tem mais 398 páginas, então só aí já dá umas 600 páginas, né? 600 e poucas páginas, aqui mais 100, então isso aqui com certeza tem mais de 1000 páginas, só do abstract de estudos científicos, não é o estudo inteiro, então sei lá quantos estudos científicos eles sistematizaram aqui para fazer esse levantamento, e o final do dia, eles recomendam, baseado nisso, que o seu filho, sua filha, ou você aí, né, não tenha, o seu irmão, sei lá, não tenha smartphone antes do high school, que é mais ou menos antes do ensino médio, né? E não use mídia social, rede social, Instagram, acho que o WhatsApp não deve entrar, mas Instagram, rede com foto e tal, antes dos 16 anos, né? E que a escola seja phone-free schools, né? Que seja livre desses telefones, né? E principalmente que você tenha uma criação mais independente, né? Com brincadeiras ao ar livre e atribuindo à criança mais responsabilidade, né? Cara, muito legal isso aqui, realmente muito massa. O que é isso aqui? Será que ele tem uma iniciativa aqui? Movimento Desconecta. Ó, tem um no Brasil. Our goal is to raise awareness about the harmful effect of excessive early. Que legal, eles têm uma iniciativa aqui no Brasil, em São Paulo. Interessante. E de fato, né, os Estados Unidos bastante, a Europa bastante, claro, né? Então sempre na nossa frente, Austrália alguma coisa, Reino Unido também, bacana. Canadá também, legal. Os Estados Unidos tá bem forte já, hein? Califórnia, Nova York. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma coisa interessante. O cara tá realmente meio preocupado, né? Como fazer uma escola livre do telefone, né? Aqui no Brasil passou a lei, né? Que eu sou inclusive a favor, em São Paulo principalmente, de não deixar telefone em escola. Mas é difícil fiscalizar isso, né? Pois bem, pode tirar da tela aí. Então, legal pra caramba, né, meu? Muito legal essas ações do Jonathan Haidt.